Estamos iniciando mais um podcast por dentro da Forja e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um empresário da região que cresceu muito nos últimos anos, está crescendo demais, vai crescer muito, ainda tem muito espaço aí para ele e você vai entender o que eu estou falando. Eu acredito muito que no Por Dentro da Forja, aqui no nosso podcast, que a gente traz empresários que estão crescendo, prosperando, evoluindo, a gente tem sempre algo, muita coisa, aliás, para acrescentar na sua vida. Por trás de cada empresa existe uma pessoa e por trás das conquistas existem um monte, vários processos. E eu estou aqui então com o Isaac, que ele ainda não tem uma rede inteira, mas ele vai ter uma rede aí de muita coisa. Isaac, bom, antes do Isaac falar, você sabe, eu sou Renato Riton, estou aqui para arrancar tudo do Isaac hoje e trazer para você. Eu vou espremer ele aqui e vou trazer muito conteúdo para você aqui. Isaac, se apresenta para a galera aí. Meu nome é Isaac Batista Campos, tenho 39 anos, comecei no ramo que eu atuo hoje, né, no ramo da barbearia, com 30 anos, um pouco tarde, né? Bom, relativamente, Depende, né? Relativamente. Só que desde os meus 14, 15 anos, eu sempre tem aquela questão, né? O que você vai ser, o que você vai ser? E eu não tinha nada formado na minha cabeça, a minha ideia era ter um negócio, mas eu não sabia com o que eu ia trabalhar. Então eu já tive loja de roupa, já tive marcenaria, já tentei fazer shape de skate, tentei fazer várias coisas. E dentro da barbearia foi onde eu encontrei um norte, assim. O que fez exatamente que essa virada acontecesse na vida do Isaac? Com 30 anos. Você me disse um pouco tardio. Eu acho que não. Tem muito tempo ainda. E eu acredito muito, aqui dentro do Forge Club, a gente acredita muito que intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intenso a gente mais rápido as coisas acontecem na nossa vida, literalmente, né? Talvez a virada de chave que o que aconteceu foi a vida. A vida foi me levando. Eu tinha um curso já de barbeiro, né? Eu tinha feito um curso de barbeiro aos 18 anos com meu pai, a gente fez junto, mas eu não segui. Trabalhei em empresa, trabalhei na Volks, saí de lá e montei os negócios e tal. E por um acidente que eu tive na marcenaria, eu fiquei uma semana em casa pensando na vida. E aí eu recebi uma visita do meu barbeiro, né, que ele já saiu um amigo de infância, que ele já sabia que eu tinha curso, e a gente às vezes conversava, e ele falava das necessidades dele, que era difícil sozinho e tal. E um dia ele me pediu uma ajuda para fazer uns móveis lá para ele, e aí ele queria pagar parcelado e tal. Eu falei assim, vamos fazer assim, vamos fazer junto, você não precisa me pagar, e um dia, quem sabe, se eu precisar, a gente coloca uma cadeira, eu vou cortar do seu lado aí. Isso foi em 2015, a gente reformou a barbearia dele, fez tudo junto. Tá. Passou 2 anos, aí né, quando eu tive o acidente, ele foi me visitar. Aí ele foi me visitar já querendo fazer vamos trabalhar, porque ele já sabia que eu estava meio desanimado e tal, alguns problemas. Eu acho que também tem a ver com maturidade. Talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez na marcenaria, talvez tinha dado certo. E aí encaminhei, pessoal, o que eu preciso comprar? Eu fui lá, comprei as coisas, eu falei, vou lá te acompanhar, ver como é que você faz e tal. E aí sentando lá e observando ele, eu comecei a fazer conta, né? Comecei a ver que era um negócio bom e que todo dia tinha rotatividade, mesmo ele estando num ponto não tão visível, não tão bom, porque não tinha lugar para parar e não passava muita gente na rua, mas ele tinha bastante rotatividade lá. E aí eu comecei a fazer conta, ver que o negócio era bom. Eu falei assim, vou cair para dentro disso aí. Só que ainda não tinha essa visão de ter... É óbvio que eu pensei nisso, mas eu não sabia como fazer isso, que era hoje ter 6 barbeiros lá cortando, Empreender. ter um gerente, ter
ter a estrutura que eu tô montando ainda, né? Eu não tinha noção de como fazer isso, mas com o tempo foi Qual amadurecendo. foi, nesse período, você olhando para trás hoje, porque na hora que a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar muitas coisas, a gente vai fazendo. Literalmente é assim, com praticamente todo mundo. Graças a Deus, as coisas vão dando certo e depois, com certa tranquilidade, a gente consegue olhar para trás, analisar e pensar, qual foi a grande lição que o Isaac tirou desse tempo inteirinho, que ele viu longe daquilo que de repente era o propósito para a vida dele e ele relutou, porque você vê cedo, você fez o curso, ficou aquilo ali, guardado, armazenado, aquela informação estava aqui, como diria o Pablo Marçal, no drive da cabeça do Isaac. Cara, e quando necessitou, lançou mão daquilo ali. Qual foi a grande lição, qual foi o grande aprendizado que você colheu de tudo isso, Isaac? Primeira coisa é coragem, né? Você ter coragem. Você precisa ter coragem para poder tomar uma decisão dessa. Sair de um negócio que eu já estava há anos, parar praticamente com o que eu estava fazendo e ir para um novo ramo, né? Precisei ter coragem e aprendi também que as coisas não acontecem do dia para o outro. Às vezes a gente, quando é mais novo, tem aquela afobação, né, de querer ver as coisas funcionando, ver as coisas virando, e não é bem assim, né? São anos ali, já são 9 anos de barbearia, né? Tem gente que às vezes consegue chegar um pouquinho mais cedo aonde eu tô. Mas eu também aprendi que se você não for atrás de conhecimento, você não consegue evoluir. Então eu comecei a buscar. Comecei a buscar aqui perto, na região, uns barbeiros referências, o Bruno, de Volta Redonda. Fiz uns 3 cursos já com ele. Fiz curso com barbeiros de São Paulo. Comecei a ir em imersão lá em São Paulo, ver como é que era e tal. E isso eu acho que é um grande defeito da maioria dos barbeiros, dos empresários de barbearia. É achar que você não precisa aprender nada com ninguém. É só assistir vídeo no YouTube e achar que você já está pronto para fazer. Então é isso. E agora com a equipe eu estou aprendendo outras coisas. Gestão, tá aprendendo Outras coisas. É cada nível, cada momento é um nível de aprendizado e você vai subindo, você vai crescendo. Para você prosperar, você tem que estar cada vez mais completo, cada vez mais cheio de bagagem, cada vez mais cheio de recursos. Quando você se enche de recurso, você dá passos maiores. Exato. Aí entra uma outra situação que muitos empresários às vezes se travam porque aumenta o risco. É fato, é inerente. Não, se você não quer ganhar muito, você não arrisca muito. Se você quer crescer mais, você pode, é claro, ter risco calculado, você pode ter uma série de coisas e é o ideal que se faça. Porém, vai sempre estar correndo um risco maior. Voltando um pouco ao que você falou, então, você vê que essa parte do conhecimento, do aprendizado, tudo isso fez muita diferença para você. Só que você falou assim, olha, eu comecei por Volta Redonda, Bruno, se eu não estou enganado, comecei com Bruno, agora já estou fazendo imersão em São Paulo, dá para perceber que é um processo. Como é que você está nesse processo e o quanto isso impacta já no teu negócio? Você vê, já sente hoje isso impactando no seu negócio? Isso que você falou é uma grande verdade. Por exemplo, eu acho que da maioria dos empreendedores brasileiros, todo mundo sai fazendo primeiro, né? Para depois pensar, né? E talvez a gente crie uma casca maior, mas também dá bastante murro em ponta de faca, né? Sim, demora muito e muitos nem chegam. Bastante murro em ponta de faca. Então, por isso é importante, né? Por exemplo, o Bruno, eu comecei aprendendo técnicas de corte com ele, fui buscar. Eu já tinha feito alguns cursos em São Paulo também, mas eu acho que a gente precisa valorizar também quem está perto da gente e quem está evoluindo. Tem bastante gente evoluindo perto da gente que tem Resende mesmo. Agora, a grande virada de chave minha assim, para transformar o meu negócio foi em 2025 que eu participei, eu não lembro bem do evento, com o Bruno da 23 lá em São Paulo. Ele tinha mais ou menos 9 donos de redes de barbearia. Então foi o dia inteiro eles passando conhecimento ali pra gente, falando como eles fazem. E aí eu comecei a enxergar de um jeito diferente. Eu comecei a ver assim, poxa, se
se tem jeito. E eu sempre fui da seguinte opinião: se alguém faz, é porque eu consigo fazer também. Talvez eu faça diferente um pouco, mas é possível fazer, é só querer. E aí eu falei assim, pô, tem gente dando certo, eu vou começar a copiar esses caras. Talvez eu vou fazer um pouquinho diferente do meu jeito. E aí foi isso. Me veio, assim que me veio a oportunidade de mudar de ponto, eu já fui e fiz essa imersão aí, fiquei lá. Um dia fui até com a minha esposa, foi legal ter carregado a minha esposa, que ela conseguiu enxergar o ramo de uma outra forma também, que ela sempre foi muito conservadora com essa coisa de ter outras pessoas trabalhando, que é mais difícil, né? E aí você vê como que eles lidam com isso. Então você vê isso daí, que para você ser um líder, você tem um sonho, mas o sonho das pessoas que estão do seu lado precisa fazer parte do seu sonho. Você tentar carregar essas pessoas para eles acreditarem em você e tal. E isso daí foi fazendo sentido para mim. De lá para cá, 1 ano, a gente começou com 4. Já formamos mais 2 novos barbeiros. Teve um pouco de rotatividade, né? A gente foi enxugando a equipe, foi melhorando. E hoje a gente está indo para... São 6 barbeiros hoje e um gerente. Tem mais um em treinamento. E um gerente já também? Já tem um gerente. Que legal. Diz uma coisa para mim. Você falou uma coisa aí que eu acho que é muito importante e para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, acho que tem muita sinergia com isso. Muitas pessoas querem e sabem o quanto é importante a família estar participando desse sonho. Mas a gente sabe que não é tarefa fácil. Você falou aí, olha, eu levei a minha esposa e foi muito bom ela ter ido. Conta um pouco mais dessa experiência e o que você... Primeiro, o que você fez para levar a sua esposa? Segundo, qual é o impacto que isso gerou no teu negócio de verdade? Aliás, o impacto que gerou em você e através de você no teu negócio. A minha esposa é minha sócia, né? A gente, desde o início, todas as minhas loucuras, meus negócios, ela sempre me apoiou, sempre me ajudou, me acreditou no que eu falava para ela, e às vezes ela me segurava também. E a maioria das vezes ela realmente tem razão mesmo, não tem jeito. Mas eu participei de um com o seu Elias, lá em Niterói, eu esqueci o nome. Mas era tipo um treinamento também. Era ele mais outros 2 barbeiros. E aí parte da manhã foi com ele. E aí ele falou para mim, ele falou para todo mundo, né? Você assumiu para você. Ele falou assim, ó, a gente, nem tudo a gente pode falar para nossa família, para nossa esposa. A gente primeiro tem que aprender a vender. Ele falou, tudo é venda. Ele falou, se você chegar falando de qualquer jeito, a pessoa, às vezes, porque ela gosta de você, ela vai te dar um conselho, mas por preocupação com você. Ó, não acho legal, não vai. Para que você quer isso, né? Mas se você souber vender a ideia, a hora certa, né? Pensar em como vai falar, o jeito que você vai falar. Então foi isso. Eu pensando nisso daí, já estava mudando de... Ela já falou, não, vai mudar de ponto, eu acho que você precisa de uma barbearia maior e tal, a gente conversando. Aí eu falei para ela, assim, ó, o que você acha de você ir comigo? É que eu vou mudar agora de ponto, vai crescer, dá medo de dar errado, né? E a gente acabar tendo que retroceder. Não quer ir comigo? Porque aí você pode me ajudar com o seu olhar aí, pegar algumas coisas que eu não vou conseguir. Aí, aí ela gostou, né? Falou assim, eu vou pagar, já pago para os 2, a gente aluga um lugar lá, a gente já fica uns 2 dias lá e tal. E ela foi. E aí, assim, além de mudar a minha visão, mudou a dela também. Ela passou a acreditar mais. Ela se empolgou. Ela queria até, ela já até me ajuda ela tem um negócio dela, mas ela me ajuda na barbearia também. Em decisões, investimento. Legal. O que eu vou fazer, pergunta como é que tá sendo lá, gerir os meninos e tal. Ela foi legal também que teve, na verdade, a empresa mais bem sucedida que tinha lá, todas eram, mas a que tinha mais faturamento,
eram de duas mulheres que começaram numa cidade de 30 mil habitantes, Festa Escova. E elas, o faturamento dela parece que em 2024 foi 300 e tantos milhões de reais. Já estão com um monte de franquia nos Estados Unidos, Brasil já tem um monte e tal. E essas duas mulheres aí falando lá, e eu acho que isso também deu uma animada nela, né? Porque assim, todo mundo batia palma para elas, né? Porque elas, o resultado delas era melhor do que todo mundo que estava ali. E a ideia delas também foi uma coisa diferente que elas tiveram. Elas fizeram um salão de beleza para mulheres, mas sem agendamento. Coisa rápida. A pessoa chegar, pum, e sair. Isso não tem. Né? Essa foi a ideia delas. E em grandes centros. E deu muito certo, né? Tanto que elas estão voando. Uma coisa, Isaac, o que foi mais difícil nesse processo de transformação você deixar para trás? Deixar para trás? Cara, ser bonzinho. Fala mais sobre isso, vamos lá. Ser bonzinho. Eu tive um barbeiro, assim que eu mudei a barbearia de ponto, e ele não era um barbeiro que tinha uma postura muito boa, mas eu aprendi com ele. Por quê? Porque ele falava pra mim, ele falou assim, pô, você é muito bonzinho, cara. Você é muito bonzinho. E eu comecei a prestar atenção nisso. Comecei a enxergar que talvez eu não conseguiria chegar onde eu quero se eu continuasse com a mesma postura. Né? De deixar as coisas correr muito, muito frouxo, sempre, pô, o cara chegou atrasado, mas sempre justificando, né? Eu comecei a ver que realmente isso era um defeito que eu tinha. Eu precisava aprender a puxar um pouco a rédea, parar de correr solto, para construir cultura. Legal. Porque lá todos esses cursos que eu fui, o mais importante é a empresa ter cultura. Né? Tipo, ela rodar sem eu precisar estar lá e ela acontecer todo dia do mesmo jeito, mesma organização, mesma educação no atendimento, mesma limpeza. Né? E construir cultura exige o quê? Disciplina. Então, toda vez você tem que cobrar as mesmas coisas. Quem pisar fora tem que chamar, conversar. E essa história de ser bonzinho, ela tem origem aonde na sua vida? Eu quero puxar um pouquinho mais lá de trás, entende? Você conseguiu já identificar isso? Parou para pensar nisso? Veio do seu pai, veio da sua mãe, veio da família, veio de onde? Porque era algo que, na verdade, te amarrava, era algo que eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que vai se identificar com isso, tá entendendo? Eu acho que eu tenho, é algo da minha mãe. É algo da minha mãe. É algo que eu puxo, assim, mais para minha mãe. Apesar dela repreender a gente e tudo, mas ela era uma pessoa, assim, sempre tava falando assim, não, olha o lado bom, né? Pelo menos ele faz isso, pelo menos ele faz aquilo. E você já entendeu que nesse mundo empresarial, se você quer de verdade progredir, ir para frente, crescer com o teu negócio, você tem que... Você continua sendo uma pessoa boa, e tá tudo certo, Sim. Não tem nada errado. Mas você não é o bonzinho que passa a mão na cabeça de ninguém. Não. Porque aqui o negócio é a Vera, Exato. Aqui o negócio é para valer, né? É diferente, né? Senão você não evolui. Eu tive que desfazer de alguns barbeiros que eu tinha lá, desfazer o contrato, por conta de indisciplina, por conta de postura, e hoje eu já não tolero mais. Começou, a gente já chama para conversar, fala, ó, tô te falando aqui a primeira vez. Não vai ter mais segunda. Funciona assim. E aí eu criei, né, alguns métodos lá, né, de bonificação e tal, que eles pedem, dependendo da postura que eles tiverem. Legal. E aí começou a funcionar. Acabou que com o tempo eu fui tirando, porque ele já foi entrando no sangue, né? E aí eles já começaram a entender. E a grande prova, né, que deu certo foi esses últimos dias que eu fiquei afastado, 18 dias. Eu recebi bastante mensagem de cliente falando que tá rodando direitinho, né? Os clientes me dando feedback. Que delícia. Então tá bom, vamos lá. Qual é a sensação de você ficar afastado 18 dias
por viagem, diga-se de passagem, ou seja, você quis, você planejou, porque tem muita gente que não consegue. A grande maioria dos empresários não consegue, são centralizadores, que o negócio dele funciona quando ele está ali. Quando ele não está ali, é um Deus nos acuda. Primeiro, qual foi a sensação sua, emocional mesmo, a sensação sua, ao olhar de longe, de outro país, olhar para cá e falar, cara, continua o negócio rodando, o negócio está funcionando? De satisfação, né? Realização, de segurança, de ver que a gente está acertando, de que a gente tá no caminho certo, né? Que tem que continuar trabalhando mesmo, e que todo o investimento, todo o tempo que a gente fez treinamento, você mesmo é uma pessoa você, o Gabriel, são pessoas que são exemplos para mim nessa questão, por exemplo, de treinamento, de reunião, eu sempre estou fazendo, sempre estou levando gente nova lá para falar com eles, para mostrar para eles, o que você falou, né, a mentalidade deles. Né? Acho que essa é a grande sacada, você tentar mudar a mentalidade deles, que aí as coisas começam a girar, a engrenagem começa a girar melhor. E de que a gente tem que continuar nesse sentido aí, e que a cultura começou a funcionar, né? Começou a funcionar. Se eu perguntasse para você assim, olha, você está com 40 e... Estou com 39. 39. O que o Isaac, de 39 anos, se ele pudesse dar uma rebobinada na fita, voltar lá para o Isaac de 20 anos, primeiro, qual a crença que ele ia identificar no Isaac de 20 anos, olha aí, hein? E que hoje você olhando, você fala, caramba, cara, aquilo ali, meu Deus, me fez patinar muito, me atrasou bastante a minha vida. E você ia falar para o Isaac, qual era o conselho que você ia dar para o Isaac de 20 anos? Que tem um monte de Isaac de 20 anos aí te ouvindo agora, tá? Cara, acho que a primeira coisa é não ser imediatista. Não, eu era muito assim. Então a minha cabeça, eu tenho um pouquinho disso, né? A cabeça acelerada. Então você fica trabalhando o tempo todo. E aí quando você aprende que as coisas acontecem com o tempo, você identifica que você não precisa mudar de ramo. Você só precisa investir no seu próprio ramo e ter paciência. Né? Você tá errando em alguma coisa, você não precisa mudar. Não, aqui já deu certo, eu preciso descansar às vezes, tirar 18 dias de folga, né, para poder voltar com fôlego. E uma coisa muito importante, cara, é talvez frequentar os ambientes certos. Eu acredito muito nisso. Frequentar os ambientes certos, os tipos de conversa, porque a gente é muito influenciado pelo que os outros acreditam, né? Por exemplo, eu sempre tive amigos que tinham negócios também e todos reclamavam da mão de obra. A mão de obra é ruim, tudo é ruim, ser empresário é ruim, é difícil, paga isso, paga aquilo, então todo mundo reclamando. Né? E acaba que você fica assim também, né? Sim. Talvez eu tive dificuldade na marcenaria, em treinar a equipe, em fazer a coisa funcionar por causa disso. Hoje não, uma coisa que me ajudou muito também, que mudou muito minha visão, foi ler. Começar a ler. Começar a pegar livros e ler os livros. Então, teve um livro que eu li falando sobre ele era um estudo sobre as pessoas que eram felizes, né? E aí, era o Jeito de Ser Feliz de Harvard, o nome desse livro aí. E aí lá fala sobre a forma como você enxerga as pessoas da sua equipe, do ambiente, tem muita influência sobre eles. Então, se toda hora eu ficar, né, o cara não quer trabalhar, o cara não tem jeito, esse cara aqui não tem jeito, ele vai ser assim. Agora, se você começar a pegar os pontos positivos, chamar ele para conversar, começar a falar, você manda bem, cara. Legal, mas isso aqui, se você fizer assim, acho que você vai melhorar nisso aqui e tal.
e exige tempo, mas ninguém quer fazer. Mas olha só, isso está muito ligado à gestão, isso está muito ligado a crescimento seu e olha que coisa maravilhosa, você cresce, tudo ao teu redor cresce. Tá vendo como é importante investir na gente, no nosso crescimento? Por isso que você falou de ambiente, você falou de conhecimento, de leitura, porque quanto mais você convive com pessoas que de verdade agregam valor para você, o que vai acontecer com você? A tua mentalidade vai, pum, que é isso que aconteceu com você. E aí você começa a olhar ao seu redor e começa a identificar, eu vou fazer isso aqui, que vai potencializar as pessoas que estão. Olha que coisa maravilhosa. É aí que a rede começa a crescer, né? Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente age dessa forma, a gente terceiriza a culpa, né? Quando a gente coloca, pô, fulano não quer trabalhar, fulano, é você que está permitindo aquilo. Então eu comecei a enxergar isso. Falei assim, pô, se isso está acontecendo é porque eu estou deixando. É o bonzinho, né? Exato, eu estou deixando acontecer. Se eu não deixar, não vai acontecer. Porque a minha empresa é minha. Então eu comecei a enxergar dessa forma. Comecei a tentar enxergar dessa forma e gastar tempo. Fazer treinamento, né? E começar a observar o comportamento. Porque, por exemplo, hoje na barbearia é um ambiente de crescimento, a minha barbearia. Que legal. Todos os barbeiros ali estão engajados, estão querendo fazer curso, estão querendo... Então é um ambiente que está todo mundo querendo evoluir. Os clientes também, então assim, o tipo de conversa, as coisas que acontecem ali é nesse sentido. A pessoa se sentir bem e tal, é basicamente isso. Mas tem pessoas que têm desempenhos, um desempenha melhor, outro desempenha um pouco menos. As pessoas que estão aprendendo também, acontece isso. Por exemplo, a gente estava treinamos 3 barbeiros agora, recentemente. Todos da mesma forma, todos recebendo o mesmo incentivo, a mesma atenção, a mesma oportunidade. Porém, tem 2 que deslancharam demais. Um já está cortando o cabelo lá com a gente e o outro vai estar iniciando agora nesse mês. E tinha o outro rapaz, ele ainda está em treinamento, mas mais devagar. Sim. Né? Então, assim, é postura, comportamento, vontade, né? Aí a gente começa a observar essas coisas. Né? Se o ambiente está legal, por que a pessoa não está desempenhando? Tem algum problema. Legal. Fala uma coisa para mim. Uma curiosidade. O que as pessoas veem no Isaac que faz sucesso, ok? Mas o que as pessoas não veem do bastidor? Entendeu? O bastidor do Isaac que as pessoas não veem. E que aí entra a dureza do crescimento. Crescer dói, né? Qual é o bastidor do Isaac que o Isaac pode compartilhar com as pessoas aqui agora que as pessoas não veem, porque só vem o sucesso, né? A rotina é puxada, né? Acordar cedo todo dia, né? Se quiser cuidar de você, da saúde, você tem que acordar cedo, você tem que ter rotina, criar rotina, criar disciplina. É um pouco mais puxada ainda do que muita gente imagina, porque eu tenho minha religião, faço meu serviço voluntário, faço parte de uma comissão de ligação com hospitais. Então, quando alguém vai internado, acontece alguma coisa assim, eu vou lá, vou ajudar, ver o que posso ajudar, dar auxílio até para a família. Então, isso exige tempo também. Então, tem que encaixar tudo isso. Mas é a prova que é possível. Possível. A prova que é possível, tá aí, ó. Não é fácil, mas é possível. Mas o que é fácil, né? Não é fácil. Mas é o que, assim, é o preço, né? É o que eu falo para o pessoal da minha equipe. Quer chegar, quer fazer, quer acontecer, tem que pagar o preço. Então, você acha que esse gap entre aqueles que estão estagnados e aqueles que estão prosperando e crescendo está muito ligado a querer pagar o preço? Ou não, claro, ou não querer pagar o preço, porque o preço é alto. As pessoas querem estar onde você está, mas não querem fazer o processo, o caminho. O processo é muito difícil. O
processo é muito doloroso. Identificar as crenças do bonzinho e deixar o bonzinho para trás, nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto a isso. Então, esse caminho, porque o caminho que a gente tem que desfrutar, né? Mas é o mesmo caminho, tem muitas pedras, tem muitas subidas. Claro que você vai adquirindo resistência, você vai aprendendo e aí vai amenizando. Mas principalmente tem uma parte do caminho, esse início, o início então, meu Deus, é doloroso demais, é difícil demais, tem muito medo que tem que deixar para trás, tem muitas coisas. Você acha que o preço que se paga quando as pessoas começam a descobrir, afastam as pessoas, dizem, cara, eu queria até aqui, mas daqui para frente eu não quero mais tanto não. Eu acho que tudo parte do momento em que você entende assim que é obrigação sua fazer, se você quer chegar onde você quer chegar. Então não tem desculpa, tem que fazer e pronto, não tem que ficar reclamando. Eu acho que as pessoas, elas focam mais nisso, mais em reclamar, né? Tipo assim, eu não consigo porque minha vida é difícil, tô cheio de problema, é muita coisa na cabeça, tá todo mundo assim. Todo mundo tem problema, todo mundo tem família, todo mundo tem alguém doente na família, todo mundo tem problema financeiro na família, né? E mesmo assim tem gente conseguindo. Se tem gente conseguindo, por que eu não posso? O que ele está fazendo que eu não estou? Né? É igual você falou, né? O que está por trás? Por exemplo, uma coisa que sempre que eu vou fazer eu lembro, as toalhas da minha barbearia. Todo dia eu lavo toalha. Então eu sei que eu tenho que chegar em casa, depois da rotina eu chego geralmente 9 horas, tem que pegar a toalha, pôr para lavar, acordar cedo, colocar para secar. Uma coisa que eu ainda faço sempre. Talvez um dia eu deixe de fazer, talvez eu deixe, mas hoje é a minha obrigação. Então eu não posso, tem que lavar toalha. Não, eu tenho que fazer e acabou. Eu nem penso, eu só vou lá e faço. É essas coisas que talvez as pessoas não vejam, né? E que você tem que fazer. Você é bastidor. Exatamente. Nem tudo é bonitinho, né? Só que o interessante, Isaac, para a gente fechar aqui, escutando você falar, dá para ver claramente um processo de mudança de mentalidade, que é o grande desafio, porque a mentalidade, a maneira de pensar, na minha visão, é o grande desafio que muda a vida das pessoas. Quando a gente muda a mentalidade, a gente muda tudo. Porque a gente muda procedimento, a gente muda comportamento, que é o que você está falando. Cara, não importa se eu estou cansado, se eu não estou, se eu estou feliz, se eu estou triste, se hoje foi um dia maravilhoso, se não foi, se eu tive uma notícia boa ou não, eu vou levar as toalhas para casa, boto para secar e amanhã boto para lavar e amanhã boto para secar. Ponto final. Tem coisa que precisa ser feita. Aquela história de que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Literalmente isso. Eu já entendi. Mas parece ser simples quando você fala. Só que a gente, na real, a gente sabe que não é nada simples, né? Não é simples, né? Acho que é o processo de amadurecimento, né? Às vezes muita coisa você, assim, isso também foi uma coisa que eu tive que melhorar. A gente que está na frente, né, a gente que é o dono, a gente tem que fazer. A gente tem que varrer o chão, a gente tem que colocar uma toalha, a gente tem que limpar. Eu lavo o banheiro às vezes da barbearia também. A gente tem que fazer. Porque às vezes a gente acha que eu sou o dono, eu não ponho a mão. Então, você é um chefe, né? Você não é o líder, né? O líder, o pessoal sente vontade de fazer, de ver você fazendo. Fala assim, pô, o cara ele é dono, mas ele chega aqui tal hora da manhã, eu chego aqui, o cara já tá atendendo, já fez café, já tá atendendo, já atendeu 2, 3 clientes, fala assim, pô. Aí, às vezes, eles, nas conversas que a gente tem, eu falo assim, é isso aí que é o preço que você tem que pagar, cara. Pra chegar, você quer ter uma barbearia? Você tá vendo, é isso que você tem que fazer, é isso aí que tem que fazer. E mais, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Aí ele falou assim, tem que pensar mesmo, né, cara? Realmente. Então, assim, você que tem
um espaço muito grande assim entre você querer alguma coisa e você saber o que realmente é chegar lá, né? Se você quer pagar o preço para chegar lá, se você quer. Porque as pessoas precisam entender, e nós também, mas é claro que nesse processo de amadurecimento, você falou, usou muito a palavra amadurecimento aí, nesse processo de amadurecimento, e você também disse assim, olha, eu quando era muito jovem, 20 anos, eu era muito afoito, eu queria tudo muito pai bola, que as coisas acontecessem. A gente vai entendendo nesse processo de amadurecimento que tudo na vida, e é assim, é processo, e que a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, né? Você que está gostando de corrida, você vai entender. É exatamente, eu não preciso sair desesperadamente para resolver que em 100 metros vai acabar. Não, não vai acabar em 100 metros, porque na verdade é uma maratona que eu estou correndo, né? Esse que é o grande diferencial da vida. É verdade. Isso daí faz muito sentido, né, cara? É igual, por exemplo, lá onde hoje eu tento aplicar isso, né, ao faturamento da minha barbearia. Então a gente participa de eventos lá que os caras estão faturando 120, 130, até mais por barbearia, né? E hoje o meu faturamento é bem inferior a isso aí. Não adianta eu chegar de hoje para amanhã e achar que eu vou faturar isso. Isso leva tempo. É um processo. Exato. Que você está construindo. Quando eu atendia do outro lado da rua, o faturamento era 22, 23. Hoje já dobrou. Hoje está chegando nos 50. Mas olha que legal. Isso é uma coisa legal, sabe? Você só trocou a posição, mas mudou tudo. Só mudei de lado da rua. Exatamente, mas porque a cabeça já tava transformada, a cabeça já estava no processo. Aquilo estava muito pequeno para você. Na verdade, muito pequeno para tua cabeça. Eu até brinco com eles lá, né? Eu falo, pô, eu lembro de quantas vezes eu ficava na porta da barbearia olhando para o ponto que hoje está a barbearia e imaginando a barbearia lá. Legal. Várias vezes. Eu parava, ficava olhando, falava assim, pô, imagina uma barbearia ali. Tantas cadeiras, rodando as cadeiras e aí foi. E tal. Aí foi, aconteceu. E tá acontecendo. Isaac, olha só, a gente tá chegando no final, e no final a gente sempre faz uma brincadeira aqui, para descontrair, tá? Fica tranquilo, depois eu quero que você dê uma mensagem final para quem tá te vendo, te ouvindo lá. Mas, nessa brincadeira aqui, eu quero que você comece a contar um pouco da sua história de vida, talvez do Isaac novinho lá, adolescente, e eu vou pegar alguns objetos aqui, que você não vai ver quais são. E aí você vai inserir no meio da sua história, tá bom? No contexto da sua história. Topa? Mas fica tranquilo que é tudo de boa. Fica tranquilo que é tudo de boa, tá bom? Bom, começa a contar do Isaac aí, adolescente. Como é que era o Isaac adolescente? O Isaac estudou em qual colégio? O que ele era? Estudou no colégio? Era aquele cara do meio pro fundão? Como é que era isso aí? Conta um pouco da sua realidade. Eu estudei no SESI em São Paulo. SESI. Lá era um pouco diferente daqui, não era um colégio pago, ele era um colégio assim que você tinha que fazer uma prova e ser selecionado para entrar no colégio. E lá nesse colégio ele era totalmente diferente da... Diferente do quê? Diferente das outras escolas. Exemplo, lá tinha curso até de culinária, né? Você podia aprender, bater um bolo se você quisesse, fazer isso daí. Você aprendia a fazer artesanato, você aprendia mecânica se você quisesse, aprendia tudo quanto é tipo de coisa. E quando eu vi e aí eu era um ótimo aluno, eu era o lá da ponta. Quando eu vi para Resende, por causa da mudança, de lá para cá, essa coisa de amigo, essa coisa de vir para cá, você ser o mais baixinho, japonês, gordinho, imagina, falando paulista, falando igual aquela portão, imagina o bullying que era aqui, né? Mas foi bom, não foi ruim não. E aí eu já comecei meio que me revoltar. Aí eu comecei, tipo assim, revoltar assim, comecei a ir do meio, fui mais chegando no meio, fui descendo. E em Resende, a parte boa daqui era que quando eu cheguei aqui, o bairro que eu morei era de rua de terra, o pessoal tinha muita galinha, da Angola também lá, criava galinha lá perto de casa, até hoje crio, eu compro ovo caipira na mulher da frente da minha casa.
E eu gostava daqui que na minha cabeça, aqui, né, por ser uma cidade pequena e as ruas eram de terra, Sim. eu achava que era parecido com praia. Eu falei assim, pô, Resende parece cidade de praia, cara, as ruas largas e tal. Eu gostei. Aí aqui a minha infância, eu comecei a ter infância que eu não tive em São Paulo. Em São Paulo era tudo dentro de casa. Só jogava videogame, do videogame pro quintal, do quintal pro videogame. E aí fui crescendo aqui, estudei no Souza Dantas, nunca estudei em colégio particular. Na época, o ensino ainda era bom, assim, teoricamente, para quem quisesse aprender, pô, isso é difícil, hein? Nessa época, nessa fase da vida, isso aqui foi com 17 anos. O primeiro foi com 17 anos, deu para experimentar isso daqui. Sem moderação, deu ruim, depois aprendi a tomar. Isso que é o mais importante, né? E aí, ó, pra gente finalizar, conta um pouco mais da sua história. Então, aí me formei, repeti de ano, consegui essa façanha aí, estudando em colégio público, que era dificílimo repetir, eu repeti. Eu acho que muito por causa, coisa de adolescente, revoltar, você nem sabe por que você é revoltado, depois você vai entendendo as coisas, né? E passei a trabalhar na Volks, na Carese, que o meu pai pagou uns 3, 4 cursos técnicos para mim. Eu ia pro curso técnico e saía para jogar sinuca. E aí eu falava, pô, não vou ficar fazendo isso com o dinheiro do meu pai, né? Aí eu falava, pai, deixa quieto isso aí, eu quero trabalhar, arruma um emprego para mim. Aí ele trabalhava lá, arrumou um emprego para mim. Trabalhei na linha de produção, 3 anos, construí minha casa. Naquela época, dinheiro ainda, R$ 2.000 era dinheiro. Trabalhava no horário da noite, ganhava uns R$ 2.000 aí, mais ou menos. Construí minha casa, no terreno que ele me deu. E depois saí de lá, fui para Michelin. A minha esposa trabalhava, conheci ela com 19 anos, ela 18. A gente namorou 3 anos, casou. Nessa construí minha casa e tal. Só que ela começou a trabalhar de dia na Michelin e eu à noite. Então a gente quase não se via. Durante a semana, pouquíssima coisa. E não tava legal, né? Falei assim, ó, ou você ou eu, vai ter que sair. Aí ela conseguiu efetivar, né? Falei assim, ó, eu tentei fazer uma faculdade de engenharia, fiz até o vestibular e tal, consegui uma boa colocação lá na Dom Bosco. Acho que no caso, acho que ia pagar 40% do curso, alguma coisa assim. Mas acabou que eu não consegui mudar de turno. Aí falei assim, ó, fui lá, pedi para eles me mandarem embora, me mandaram, fui para Michelin, depois conheci o móvel planejado. Aí que eu comecei a passar a usar bastante isso daqui. Rapaz! Arthur, coloca uma salva de palmas pro Isaac aí, nesse final. Isaac, agora, deixa uma mensagem final aí pra galera que tá te vendo, te ouvindo aí, sobre o que você quiser falar para esse povo aí. Mensagem acho que muita gente hoje no Brasil foca que o país é ruim, né, para ser empreendedor e tal. Realmente não é fácil. Mas a gente está vendo um monte de gente aí que está conseguindo, está dando certo, está evoluindo. Então o negócio é colar com essa galera, né? O negócio é ir atrás de pessoas que estão conseguindo, mesmo batendo cabeça, estão aprendendo junto, estão buscando conhecimento, igual vocês fazem aí, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A primeira coisa que eu fiz depois que eu vi você falando da reforma tributária foi ir atrás de deixar minha barbearia pronta para quando começar a rodar. Porque a gente conversou muito sobre isso, você lá na cadeira da barbearia lá e eu lá fazendo consulta. Falar nisso, tem que ir lá. Né? Pegando informação, né? E isso é muito bom na barbearia. Então é isso, ter um pensamento positivo,
saber que dá para fazer, né? Se você fizer as coisas do jeito certo, se preocupar com as pessoas que estão do seu lado, se cercar das pessoas certas, é possível, né? E sucesso não tem só a ver com faturamento, né? Com dinheiro, tem a ver com a tua família, Deus primeiramente, tem a ver com a família, tem a ver com você se sentir bem no local onde você trabalha. Não adianta você também ter algo que está virando e você ser aquela pessoa infeliz, né? Terminar com uma palavra que acho que resume um pouco disso que você falou. O sucesso deixa rastro. Bom, esse foi mais um Por Dentro da Forja. Uma salva de palmas aí pro Isaac. Um abraço. Isaac, show de bola, tá?